Vamos aguardar a convidada. Oi, gente, a gente tá aguardando aqui a convidada. Boa noite. Boa noite, é Lúcia. Tudo bem com você, Lúcia? Hoje a gente vai falar sobre a ansiedade, é um tema bem interessante que acomete muita gente, né? Ainda mais nessa época de pandemia. E aí a gente vai aproveitar para fazer alguns sorteios durante a live. Só mais uns minutinhos. Conectando. Oi, Oi, tudo tudo bem? bom? Tudo bem. Tô Prazer bem conversar com também. você. Ah, um prazer também. Tô super nervosa aqui, mas tudo Ah, bem. sério? Você tá Sério. ansiosa? Deixa eu adivinhar, é isso? Estou ansiosíssima desde cedo, só tô pensando nisso. Caraca! Mas vai ser bem Sério. tranquilo, hein? Gente, para quem já está chegando, eu vou fazer uma apresentação breve inicial. Todo domingo, às 18 horas, eu tô fazendo essa live. Que eu tive a ideia assim do nada, de pessoas criativas, né? Pessoas da arte. Eu tive essa ideia do nada de fazer essa live, especialmente para a gente conversar com mulheres, para a gente exercitar a sororidade. Que a sororidade é justamente a gente dar voz às mulheres, né? Fazer com que elas falem sobre o trabalho, sobre temas diversos que goste de falar, né? Uhum. E hoje, quem eu chamei para conversar com a gente é a Daniela Pacheco. Ela é do Rio de Janeiro e ela é responsável pelo Instagram Indireta do Dia. E eu gostaria de perguntar para a Daniela quem é a Daniela Pacheco, para ela se apresentar para a gente e falar um pouquinho de porquê, do motivo de ter escolhido esse tema de hoje. Uhum. Então, gente, como ela falou, eu sou a Daniela Pacheco. Eu sou responsável pela Indireta do Dia. Eu sou da cidade do Rio de Janeiro. E, assim, o foco da Indireta do Dia, no início, era o público feminino. Mas hoje a gente já consegue abranger todo mundo, tem muitos rapazes que participam e são super engajados, inclusive. Eu tô vendo vários entrando aqui na live. Eu tô vendo também. E lá eu falo um pouco sobre amor próprio, empoderamento. Eu uso bastante humor nas postagens, nas ilustrações, que é como eu chamo a arte que eu faço lá. Eu também dou várias dicas práticas, assim, até como lidar com a ansiedade, como a gente lidar com esse cenário que a gente está vivendo hoje, que está bastante complicado, inclusive para quem é ansioso como eu. Estar em casa, trancado, está sendo muito difícil. E eu quis trazer esse tema para essa live porque é o que resume a indireta do dia. Eu comecei a partir da ansiedade, a ansiedade continua comigo até hoje, mas foi o motivo, foi o pontapé inicial, foi
a partir da ansiedade que foi criada em Direta do Dia. E, tipo, as pessoas veem as postagens hoje e devem achar que eu já desenhava, coisa do tipo. Não. A ansiedade me trouxe para o ramo, Que me legal. trouxe, tipo, me trouxe para postar coisas nesses assuntos, mas eu não sabia desenhar, não sabia ilustrar, e foi uma coisa que eu tive que aprender. Eu decidi que eu ia aprender para Uhum. poder me expressar melhor aqui, né? Então, eu acho que isso tem tudo a ver, e acho que isso como eu vou dizer, é uma forma legal da pessoa que está ansioso, que está não só ansioso, como ocioso nesse momento, como agir, como se portar, como dar o primeiro passo, essas coisas. Muito bom. Seus fãs já estão se manifestando aqui, Ah, eu tô vendo. estão te enchendo de elogios. Mas antes da gente continuar, eu tenho uma pergunta para te fazer, mas antes da gente continuar, eu gostaria de informar a todos aqui que estiverem acompanhando a live, os que forem entrando, enfim, que a gente vai fazer um sorteio. Então, para participar, para ganhar esse sorteio, aí depois a Dani pode manifestar se ela quiser sortear alguma coisa também. Ah, com Eu certeza. sou, eu sou jornalista e sou psicóloga também. E eu escrevi um e-book faz uns 2, 3 meses, mais ou menos, sobre como lidar com a ansiedade. Né, como eu lido com a minha ansiedade, o nome do e-book. Ele está à venda na Amazon, mas eu vou sortear esse e-book aproveitando o tema, né? Ah, eu quero. Durante a live, mas é só para quem está participando. Você já vai ganhar o meu livro. Ah, E aí é só para quem está participando da live. Então é o seguinte, quem quiser participar vai colocar a hashtag live do dia para eu saber que está participando. E aí vai digitar aí nos comentários e eu vou fazer o seguinte: quem mais participar, quem se destacar nos comentários e fazendo perguntas e tudo mais, vai concorrer desde que me siga e se não estiver ah, seguindo a Dani, siga a Dani também e compartilhe essa live depois no IGTV. Ok? Combinado? Então vamos embora. é isso. Dani, é o seguinte, quero saber como que foi essa ideia, como que surgiu essa ideia, então, de você virar ilustradora digital, né? Se é que eu posso chamar assim. Como que foi esse É. processo? Você falou que foi a partir da ansiedade, mas como que foi o desenvolvimento disso tudo? Então, é uma história um pouco longa. Tudo começou, na verdade, antes da indireta do dia, foi quando eu descobri a ansiedade, né? Que eu sempre falo, sempre toco nesse assunto, sempre falo disso, porque nada teria acontecido se não fosse a minha busca pelo tratamento da ansiedade e ter conhecido a profissional que eu conheci, né? Legal. Então, no final de 2016, eu estava terminando uma faculdade, que eu sou formada em arquivologia, que não tem absolutamente nada a ver comigo, mas, mas quando eu me formei, eu acredito que muita gente passe pela mesma situação que eu. Eu não nasci numa família rica, nem de classe média. Eu nasci numa família pobre, eu moro até hoje em uma comunidade. Então, a galera que tem essa situação fez 18 anos, meu amigo, vai trabalhar. É Sim, isso. com certeza. Uhum. É isso. A gente acha que não, até eu que nunca passei nenhuma dificuldade, nada. Eu dou graças a Deus a vida que eu tenho, mas eu não tinha opção de fazer uma faculdade integral. Eu não tinha, entendeu? Quando eu passei no Enem, tirei uma nota muito boa, foi um choque. Meu pai e minha mãe não sabiam nem o que era. Então, eu tive que escolher uma faculdade que fosse um curso noturno e que fosse perto da minha casa, porque eu não poderia me deslocar para uma outra cidade, meus pais não tinham como pagar nem nada, sustentar nada. E eu escolhi arquivologia, né? Eu sempre falo que é a arquivologia que me escolheu. A arquivologia me Uhum. escolheu, eu fui. Aí no final da faculdade, eu me vi num buraco. Eu não gostava do que eu fazia. Eu tive que largar um emprego que eu gostava muito para ir para um emprego estável, que eu tô até hoje, por, por essa questão. Eu precisava de um emprego, eu precisava de um salário, eu precisava pagar minhas coisas. E eu saía de casa 7 horas da manhã, voltava 11h30 da noite. A minha vida era um caos. Final de semana eu tava aqui, ó, aceleradíssima. Assim,
Tava muito mal. Aí eu decidi no final da faculdade, que foi quando eu consegui ter um espaço na minha rotina, eu falei, vou procurar psiquiatra, que foi meu primeiro passo. Procurei a psiquiatra, eu tô com ela até hoje, e Tá. ela me orientou a ir procurar uma psicóloga, eu procurei, encontrei uma psicóloga fantástica, que infelizmente a gente perdeu o contato. Uhum. E a gente, conforme foi avançando o tratamento, eu lembro de dois exercícios que ela fez comigo que foram cruciais. Um exercício que ela pedia, você com certeza deve saber, que é um quadrinho com 4 quadrinhos que você tem que colocar. É o que você gosta e faz, o que você gosta e não faz, o que você não gosta e faz, o que você não gosta e não faz. Eu cheguei à conclusão que eu não fazia absolutamente Ah, nada que eu gostava. aham. Nada. Assim, nada. Eu não. Nada. Eu vivia para trabalhar, terminar uma faculdade que eu não gostava, eu não sabia o que eu queria. Assim, em 2016 eu estava com 24 anos, né? Então, eu extremamente ansiosa para mim, com 30 anos eu ia morrer, acabou a minha vida, não tinha mais nada para fazer depois dos 30 anos. Né? Eu tinha minha vida ali programada e estava tudo errado. E eu não sabia o que fazer, aí a gente foi desenvolvendo isso. Eu fiz esse exercício e fui buscar coisas que eu gostava. Aí, coisas simples, gente, coisas simples. Eu não sabia nadar. Continuo sem saber nadar. Fui fazer natação. Falei, fazer natação é uma coisa que eu sempre quis fazer. Eu trabalho muito, tenho condição de pagar uma natação. Vou pagar uma natação. Fiz Aham. natação, não aprendi a nadar, mas só o fato de ir, eu já ficava muito mais feliz, enfim. Aí fiz o Enem, gente, que foi assim, foi fruto da psicóloga que me orientou, que descobriu o que eu gostava, que descobriu o curso que eu gostava. Eu passei, hoje eu faço nutrição, sou super feliz no Legal. curso. Uhum. Aí, tudo bem, tava tomando remédio na psicóloga, descobri que eu gostava e ela me ajudou a criar o que era o pré a indireta do dia, que era a mulher ociosa, que é a minha vida. E a gente começou a repostar coisas de ilustradoras. E aí entrei para nutrição, tive que sair da terapia, porque eu tinha aula de sexta, segunda a sábado, trabalhava, um caos. Resumo, gente, eu sei que é muito difícil, porque assim, é muito difícil você permanecer no tratamento. Eu sou ansiosa. Para mim as coisas são para ontem. Eu larguei a psicóloga. Tive uma recaída. Tomo o dobro do remédio que eu tomava no início. E, enfim, tive que parar. Agitei minha vida, estudava todo dia, o surto, meu Deus, patologia, o que é isso? Eu achava que o pulmão era um fígado, um desespero. E aí tive que voltar à terapia, tomo remédio até hoje, não é de uma hora para outra. Uhum. E aí foi isso. Aí eu descobri que eu tenho ansiedade, compulsão alimentar e toque, o famoso transtorno compulsivo alimentar. Não, o Transtorno transtorno obsessivo. obsessivo compulsivo. Aham. Isso. Aí tem o toque, aí eu tinha parado com tudo. Foi então que eu decidi voltar para Indireta do Dia. Mudei o nome, escolhi a Indireta do Dia, falei, eu vou tentar ser mais humorada, que é o que eu gosto. E não foi isso. Deixa eu até mudar a cola aqui. De fato, eu me abri completamente. Eu até anotei aqui que foram minhas 4 postagens que falavam exatamente o que eu estava vivendo. Que era, seja livre, seja o amor da sua vida. Eu não me aceitava de forma alguma. Essa pessoa que vocês estão vendo aqui, não era eu. Tinha cabelo liso, vivi dieta louca, mesmo fazendo nutrição, eu inventava umas dietas que não tem nenhum professor meu assistindo isso. Aí encontro beleza no cotidiano, que eu não conseguia, eu estava sempre me atropelando, e orgulhe-se do quanto você se esforçou. Assim, eu não conseguia ver nenhuma conquista pequena. Eu não conseguia ver o fato de eu acordar e conseguir levantar da cama. Por exemplo, um dos meus toques é ticar tarefas. Se eu não fizesse a primeira tarefa do dia, eu não conseguia fazer mais nada. Mais nada. Meu dia acabou. Assim, acabou. Não fazia mais nada. Então eu não estava rendendo. Aí eu comecei a postar o que eu passava na indireta do dia.
E eu fiquei assim por um semestre, só que eu não falava quem eu era. Não falava de forma alguma quem eu era. No dia que eu apareci, em 6 meses, eu alcancei 100 mil pessoas. Então foi tudo Cara, muito rápido. As pessoas se uhum, identificaram. E foi assim, boom, caramba! Nossa, as pessoas gostam do que eu falo, as pessoas estão passando a mesma coisa que eu estou passando. E isso, eu repostava ilustração de outras ilustradoras. Eu não desenhava, não, nada. Ah, fazia nada. Só repostava e colocava a legenda, eu colocava a minha legenda sobre alguma coisa. Aí eu anotei que no dia 1º de julho do ano passado, eu falei, eu vou aprender a ilustrar. Eu vou desenhar, porque assim, era o que eu gostava de ver. Eu senti um prazer imenso na indireta do dia. E aí, na época, a minha outra psicóloga me orientou, falou, não, vamos lá, força. Você quer fazer? Você vai fazer. Arte é isso, arte é qualquer coisa que você que você identificar como arte. Você está se uhum. expondo. Aí eu comecei, lógico, até hoje eu tenho algumas meninas que são inspiração para mim. E eu comecei a desenhar a partir do que eu via, comecei a desenhar pessoas, eu comecei me desenhando, né? Porque eu sempre me achei capaz de desenhar qualquer outra pessoa. Comecei me desenhando. Quando eu fui ver, tô aí, não fiz nenhum curso ainda. Até tinha começado essa semana, mas eu não consegui acompanhar por nada. Só surtei. Minha ansiedade está a mil. Porque, assim, antes da pandemia, eu tinha uma rotina super corrida. Eu continuo chegando muito Uhum, tarde em casa, mas eu tava normal, minha vida é essa. Entramos na pandemia, sim, eu não. Cara, eu acho que muita gente tá passando por isso também, né? Mas eu sim, com tô. certeza. Não, Eu. mas olha só, eu vou aproveitar essa deixa aí que você Aham, deu, até para fazer um comentário, né? O pessoal já está participando, daqui a pouco eu vou vendo os comentários aqui. uhum, Mas é interessante porque o processo de ansiedade gira muito em torno de dois aspectos bem sérios, né? No meu trabalho de psicóloga, eu trabalho muito com a terapia cognitiva comportamental. Então, a base são os pensamentos, né? uhum, Então, a pessoa ansiosa, ela basicamente pode ter dois tipos, né, de pensamento. Aquele que é voltado para o passado ou aquele que é para o futuro. sim. Passado no sentido de ficar remoendo, né? Ai, mas se eu tivesse feito daquela forma, ai, eu fiz tudo errado, eu tinha que ter feito. Às vezes tem um Essa não sou eu. perfeccionismo por Tem gente trás. que é perfeccionista, eu sou zero. Exatamente. Aí a pessoa fica remoendo, ai, se eu tivesse feito de outro jeito, teria acontecido de outra forma. Ou o futuro. Nossa, e Aham, se der tudo errado? E se a pessoa não gostar de mim? Será que eu vou bater, né? Bater a cara, fazer. aham, Enfim, o será que e o e se gera muita ansiedade. sim, Né? Então, assim, basicamente a pessoa está fora do presente. Ou sim. está preocupada com o que vai acontecer um segundo depois, ou está realmente focada na própria performance. Ai, será, como que eu tô? Que é o caso das pessoas de fobia social também, que é um transtorno de ansiedade, Aham. né? O toque também é um transtorno de ansiedade, então Aí, a ó, pessoa eu não sabia, eu achava que era uma coisa também tem um processo além, obsessivo. né? Mas é justamente como que a pessoa lida, como que você lida com a ansiedade no caso do toque. É se ocupando, colocando as coisas em ordem, tudo Sim, precisa estar assim, né? É aquela coisa, sim. excesso de controle, né? Eu quero Eu. controlar tudo, nada E pode não sair do controlo nada. e você não controla nada, exatamente. A ansiedade também gira em torno disso, de Sim. você querer ter o controle daquilo que você não pode ter, né? Então tem tudo isso por trás. Então, quanto mais a gente foca nesse processo mais profundo de autoconhecimento, a tendência é a gente aliviar. Mas também não é um processo simples. Você deve saber Sim. muito bem disso, né? É É, um trabalho de formiguinha que leva um tempo, que você precisa se alinhar com você, né? O mais legal que me chamou a cara. atenção que você falou foi isso. Você se alinhou com você. Peraí, eu tô fazendo, não tô fazendo o que eu gosto, Sim, né? Peraí, o que que eu tô fazendo nessa vida? A gente tá aqui pra ser feliz, mas tô fazendo, né? Você se sente mal e isso exatamente. aumenta a ansiedade, né? Sim. Então, quanto mais você está alinhado com a sua essência, melhor. Bem É. interessante essa É, história aí. e sabe o que eu acho engraçado? É que quando eu não estava alinhada,
eu já tinha a projeção da minha vida. Eu já Como assim? sabia. Porque, por exemplo, eu tô aqui hoje. Nossa, Daniela, as pessoas me veem no Instagram, caramba, tranquila, super na paz. Eu já tenho a programação da minha vida daqui a 5, 10 anos. Entendi. Exatamente como ela vai ser. Então, a minha ansiedade, ela é no futuro. Então, quando eu não estava Entendi. alinhada, eu via o meu futuro naquela profissão. Eu era tão cega, tão infeliz, que eu não, eu me via dando aula de arquivologia. Assim, como que eu vou ser professora de uma coisa que eu não amo, sabe? E eu me Aham. via, eu tinha minha vida projetada dentro daquela realidade. E eu, assim, sabe? Tudo bem, hoje eu continuo com a minha vida projetada, tentando viver de outra forma. Mas eu ainda assim tenho sendo que fazendo uma coisa que eu gosto. E essa pandemia, ela está sendo uma luta diária. Porque nessa minha projeção, eu não ia parar um ano. Eu não tinha, Sim. sabe? Então, assim, é isso que eu tô tendo que aprender todos esses dias, que eu não posso controlar essas coisas, que eu tô vivendo um exemplo disso. Eu não posso controlar a minha vida daqui a 10 anos. Eu não Sim. sei o que pode acontecer, entendeu? Eu Uhum. já tinha o cálculo certo do período que eu ia terminar a faculdade e como que eu ia terminar. Entrei em nutrição, já peguei química no primeiro período, repeti, acabou os planos. Entendeu? E Foi a vida ensina, né? Coloca a vida em justamente cima. aqui para aprender. É. Exatamente. Aí, por exemplo, eu sofri muito no início da pandemia porque eu tive que parar minha vida. E mesmo quando eu pensava assim, ah, se eu for demitida, o que que eu vou fazer? Eu vivo lá na frente, né? Se eu for demitida, eu vou fazer em direta do dia bombar, vou pro YouTube, vou fazer isso. Estou há 4 meses em casa, não fiz nada disso. E uma coisa que eu acho muito engraçada, você deve entender perfeitamente isso. O ansioso, não sei se os dois tipos, né? Posso até estar falando uma besteira. Mas eu tô 4 meses em casa. Parece que eu tô há 2 semanas em casa. Eu vejo as pessoas, eu não aguento mais ficar em casa. Ah, assim, parece que eu tô em casa há 2 semanas, porque meus dias são iguais e eu tô aceleradíssima. E, assim, normal. Todo mundo, eu quero voltar a trabalhar. Tudo bem, eu tô de home office também, né, do meu Sim, trabalho. sim. Sou uma Mas mais, privilegiada. quanto mais você se ocupa, mais rápido parece que o tempo passa, Sim, né? É uma é falsa isso. sensação temporal, né, que a gente tem. Bem Assim, isso. eu tô no home office, eu fico na indireta do dia, respondendo as pessoas, pensando nos posts. E eu tô, assim, em casa há 2 semanas. Mas tá muito complicado, tá? Engraçado, né? A gente tem essa percepção de que, fui diagnosticada com ansiedade. Daqui a 2 anos eu parei de tomar remédio, tá tudo bem. E, assim, esse é uma coisa que eu demorei para aceitar, mas hoje em dia eu já aceitei que eu vou ficar nessa aí muito tempo. Eu já nem penso mais em tempo, daqui a 2 anos. Não, eu tô 4 anos tomando remédio. E é isso, sabe? Eu acho isso Com acompanhamento engraçado. de psicólogo, né? Isso. Então, aí que É tá o importante lembrar para as problema. pessoas que não dá para É. tomar medicação sem Não, psicólogo. claro que não. Então, a minha psiquiatra ela sempre fala isso comigo. São 3 pilares. É o Aham. remédio, com o acompanhamento da psiquiatra, não outro, Exatamente. outro, outro médico, né? Porque tem outros médicos, sim, que passam remédio. Que eu já fui em um e perguntou o que eu tomava, falou, é ótimo. Exatamente. Tem É muito ótimo. médico que não é psiquiatra que passa Não remédio. é. Eu vou Bem falar mesmo. complicado. Eu fui numa endócrina para ver a questão da compulsão alimentar e ela achou que o meu remédio de ansiedade ia emagrecer. Então tem Ixi, tem muito é, isso. tem muito isso. Eu tô 20 quilos mais Uhum. pesada, tá? Não, não tem isso não. Então, é, tem, então eu faço acompanhamento com a psiquiatra de remédio, faço terapia, que eu tenho que explicar porque que eu tô ausente por causa da pandemia, né? E atividade física. A minha Ótimo. psiquiatra sempre fala, você precisa alinhar os três. Não adianta você não alinhar, não vai dar certo.
sabe? Você tem que fazer atividade física, Tanto que eu comecei a natação na época, hoje eu faço só academia, faço minhas caminhadas matinais aí, Uhum. porque não adianta. Não adianta E mesmo. tem um outro detalhe, é porque assim, essa explicação é interessante, né? A gente já Hum. vai aprofundando daqui a pouco na Ah, eu arte. adoro. Mas olha só, uma coisa que é mais interessante ainda é porque o ser humano ele é um ser integral, né? Ele não é só, por exemplo, só uma área da vida, que muitas vezes as pessoas focam só naquela área, às vezes por algum problema em outra área, né? Por Sim, distração, vamos supor, a pessoa é workaholic, trabalha como um condenado, né? E justamente porque tem algum problema na vida pessoal. Então, sim. todo excesso, eu gosto de falar essa frase meio que clichê, mas que é verdade. Aham, Todo excesso esconde uma falta. Aí sim, as pessoas costumam compensar, né? Então, assim, o ser humano é um ser integral. A gente precisa equilibrar todas as áreas da nossa vida, né? Então, assim, o nosso corpo físico, né? Nosso, né? Aqui, a atividade física, alimentação. Existem sim, alimentos anti-estresse, que sim, estresse também é uma consequência da ansiedade, né? E vice-versa. Então, alguns alimentos ricos em vitamina, por exemplo, vitamina C, magnésio, potássio, ajudam muito. Então, tudo quanto é verde que você comer, isso ajuda muito sim, em relação ao estresse, né? Então, assim, a alimentação é uma rotina equilibrada, principalmente organizada, porque as sim. pessoas ansiosas têm uma É, dificuldade enorme com a falta de organização, né? sim, E aí, assim, organizar, por quê? O que que acontece? Quanto mais a gente tirar da nossa cabeça, porque a ansiedade, o foco está no pensamento. É um sim, pensamento atrás do outro. Ainda mais no toque, que também tem um é, processo obsessivo aí, né? Então, é um excesso de pensamentos. E quanto mais você fica com os pensamentos, ou ideias, ou insights, o que for na cabeça e não coloca no papel, mais ansiosa você fica. Então, a sim, ideia é tirar da cabeça e colocar no papel. Teve uma ideia, coloca no papel, sim, né? E também organizar, porque de repente você tem uma organização da sua rotina diária na cabeça, mas assim, o cérebro não aguenta, né? Ele não tem uhum, uma memória. Aí você sempre fica com aquela sensação, nossa, eu acho que eu esqueci de alguma coisa. Por isso que sim, é importante ter uma organização, né? Então são dicas assim que eu tô jogando que é interessante da gente conciliar, né? Eu vou sim. dar uma olhada aqui nos comentários, porque tem muita gente comentando. Na verdade, estão fazendo um monte de elogios aqui, né, para Daniela e tal. Ó, quer ver? Primeiro, umas caretinhas de, né, de amor, assim e tal. Deixa eu ver aqui. O que mais? Uma ilustradora incrível. Ai, que lindos. Vamos ver aqui. Deixa eu ver se eu acho mais alguma coisa. Eu vi que tinha uma pergunta. Tem gente falando que quer o e-book. Para quem está acompanhando, a gente está fazendo um sorteio, tá? Que é o seguinte: para participar do sorteio, tem que colocar a hashtag live do dia, compartilhar depois essa live no IGTV e participar ativamente aqui da live. Me seguir e seguir ela também. Aqui, ó, o Cris tá falando que você arrasa. Todo mundo elogiando. Tá, rainha, mulherão, aí falou em palavrão. Maravilhosa. Aí, deixa eu ver que eu vi um comentário. Gente, é difícil de acompanhar, né? Não é? Eu tô aqui tentando ler, eu já tô perdida aqui. Tá difícil, gente. Peraí, ó. Mulherão, tá, 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 Gente, nananã. inclusive, quem quiser fazer perguntas, a hora é essa. Ó, tem a Bia tá falando patologia era meu terror também. Oh, nossa, horrível. Deixa Até eu hoje eu não ver. sei como eu passei. Inspiração, que mulher. Vamos ver se eu acho mais algum aqui. Tem o toque de roer unha, é horrível. O pessoal tá Como falando. faço pra parar? Como faço para parar? E aí, você tem alguma dica aí para dar? O que que você falando da sua experiência? Nossa, complicado, né? É porque isso não sei como explicar, né? Porque É que assim, é uma coisa que a gente tá na nossa rotina desde sempre, né? Aquela velha história que mãe bota pimenta, ou, tipo, vários mitos que eu não sei nem como dizer. Tipo, pimenta. Eu acho que fazer unhas é ótimo também, né? Você não vai roer o que você pagou. Caraca, não sei. exatamente. Mas não.
Tem, assim, é a questão da pimenta, acho que funciona melhor talvez com crianças, né? É, tipo, Mas assim, ó, é interessante, é a Bia que perguntou, né, se eu não me engano, isso. é interessante a Bia, ela buscar também fazer terapia, não sei se ela faz, Sim. até pra gente aprofundar o que que leva ela a ter esse comportamento, né? Então, É. assim, e o que que passa de repente pela cabeça dela que estimula esse comportamento, porque já virou um hábito. E aí, Sim. aprofundando mais, a gente pode chegar em coisas lá da infância, né? Algum Sim, trauma, alguma tipo, qual o vivência. motivo que. Tem uma série de coisas, né, que dá para fazer. Mas não sei, se você quiser arriscar a pimenta, pode ser Imagina! Daqui a pouco ela esse começa aí, ai primeiro meu Deus, já momento. tem pimenta. Aí tem o Douglas aqui, ele tá perguntando se você se incomodar com barulhos é toque. Ah, é. Assim, o toque, ele, assim, é bem complexo, né? Da gente Uhum. falar aqui, assim, talvez teria que ter uma live só para isso. Só pra toque, é. Mas é um transtorno obsessivo compulsivo. Ele é composto por compulsões e pensamentos também obsessivos, que eles ocupam um lugar de uma certa forma, só para tornar um pouco mais simples, simplória essa explicação, da ansiedade, né? Então, você é uma pessoa ansiosa e isso também gera ansiedade, né? Para você lidar Uhum. com os desconfortos do seu dia ali, você cria uma rotina, você quer uma organização, você coloca tudo em ordem para você se distrair dos pensamentos que são obsessivos. Então, existe uma compulsão ali associada com esses pensamentos. Então, aí o barulho isolado, eu não posso analisar como parte, pode ser Sim. parte, mas não necessariamente, tá? Só Não, me incomoda. esse Douglas, inclusive, ele é o meu namorado. Eu falo Ah, pra ele todos os dias pra ele procurar ajuda, porque não é normal. Não é normal. entendi. Não é um barulho, é qualquer coisa, de qualquer Entendi. pessoa em qualquer lugar. Não é só Ah, uma pessoa comendo uma maçã. Não. Se tiver uma goteira na casa do vizinho, ele não aham. dorme. Já falei para ele procurar ajuda. Só que assim, ele tem esse bloqueio muito grande, né? Uhum. Teve um período até que ele já melhorou a ideia, foi quando surgiu a questão da terapia online, né? Que eu acho que inclusive é algo muito legal de se falar aqui. Porque, assim, tipo, Sim. o exemplo dele, ele morre de vergonha, ele não aceita, sabe? Aquela pessoa rústica, essa é a palavra. Ele não aceita. Então, assim, quando ele viu a possibilidade da terapia online, ele já se abriu melhor, sabe? É uma coisa que ele consegue fazer da casa dele, do cantinho dele, que eu acho que até esse passo para ele é complicado, entendeu? Ele Então, sabe que não é normal, mas não. Então, assim, é importante, uma coisa que é importante a gente frisar aqui, eu acho muito interessante, depois eu vou até comentar um pouquinho mais Uhum, sobre isso, né? Eu acho que é interessante a gente ver o exemplo das pessoas, do que funcionou para as pessoas, dos sim. problemas da pessoa se abrir no seu caso. Eu acho isso muito legal. Você falar das suas superações, daquilo que funcionou, que deu certo Uhum, para você. Isso é fator de motivação para muita gente. Eu sim. acho isso essencial, sabe? A única coisa que eu chamo a atenção de todo mundo é não dá pra gente se diagnosticar, né? Por Sim, exemplo, falar, olha, eu tenho isso, porque eu tenho isso, isso, isso. Cada caso é um é o caso. caso. E aí, o que é mais importante ainda de frisar aqui, né? De reforçar. No caso de transtornos psicológicos, de ansiedade, de personalidade, por aí vai, a gente tem inúmeros aí. É, Só quem pode diagnosticar ou é um psiquiatra ou é um sim. psicólogo, né? E mesmo assim, se tiver alguma coisa mais séria, é importante passar por um psiquiatra também, para o psiquiatra receitar a medicação e fazer um Uhum, acompanhamento com os dois profissionais, né? É claro sim, que tem toda uma integralidade para se olhar aí, né? Que envolve também a questão física, mas é importante a pessoa ter isso em mente. sim. Então, assim, no caso dele, né, que nem você está trazendo, porque você deve conhecer, você conhece melhor. Então, Uhum, assim, ele precisa buscar ajuda para ver o que, sim. que se incomoda, porque assim, é uma patologia a partir do momento que te incomoda, se incomoda você Uhum, e se incomoda também as outras pessoas.
Porque sim, daí já é um transtorno mais complexo. Se o que você tem incomoda você e ainda seu comportamento incomoda outras pessoas, ainda tem uma complexidade maior. Então avalia, olha para você e vê o que está te incomodando, o que está te tirando do eixo, né? E aí sim. isso é um fator para você buscar ajuda. Tem mais uma coisa aqui, ó. Tem a Amanda falando que atividade física é muito importante, Amanda Schacht. Inclusive, a gente trabalha junta na clínica, É, né? Ela é massoterapeuta, enfim. E a atividade física é muito importante e a maioria dos psiquiatras não indicam. Olha só que sim. interessante o comentário. É, não sei se você quer comentar um pouquinho sobre isso. Já aconteceu de eu conversar com algumas pessoas sobre isso. Porque, assim, as pessoas à minha volta, eu achei isso fantástico. Inclusive no meu trabalho, tem até um pessoal aqui, que quando eu fui, foi uma porta para outras pessoas que estavam em volta de mim irem também. Sim, no meu trabalho, assim, na minha equipe, que são 10 pessoas, 5 pessoas praticamente vão na mesma psiquiatra. Então, assim, foram pessoas que viram, que acabaram vendo que não era nada disso, porque as pessoas rotulam muito essa questão do psiquiatra, da terapia, como se fosse, sabe, coisa de outro mundo. E não é. É uma necessidade da maioria das pessoas, que são todos, né? Então, exatamente. Aí abriu essa porta. Então, quando eu comecei a expor essa questão, tem que procurar atividade física. Ah, não, tem que procurar, começar a comentar com as pessoas. Muita gente que fazia, que tinha acompanhamento psiquiátrico, que não comentava, até porque eu vejo muito isso, as pessoas, elas, essa questão, elas acabam comentando mais aos seus pares do que, assim, se abrindo, né? Então, E aí, muita gente chegou para mim e falou: Nossa, atividade física, por quê? Ah, eu vou procurar, vou perguntar para psicóloga se tem alguma coisa a ver. Porque no primeiro momento, você vai chegar na psiquiatra, porque eu já fui em uma outra psiquiatra antes da minha, e assim, é porque é complicado, mas tipo, quando eu fui na primeira psiquiatra, eu não me senti bem, não. E decidi, não. Já é um passo difícil você ter que ir na psiquiatra. Entendeu? Você uhum. não se sente bem, você não entende aquilo. Ela disse que eu tinha ansiedade de primeira, assim, na primeira conversa, e me passou um remédio. Ponto. Me É, passou um psiquiatra. tarja. É porque assim, a questão é que o psiquiatra, o ideal mesmo seria que o profissional buscasse um conhecimento mais aprofundado em algumas Sim. técnicas que a psicologia tem, inclusive, que é a cognitiva, comportamental, que inclusive é reconhecida na área médica. Tem muitos Uhum. psiquiatras que utilizam dessa abordagem também. Exato. Mas é que o psiquiatra, ele é médico, né? Ele Ele vai é olhar, médico. ó, medicamento, ele vai ver que, por exemplo, Sim, a ansiedade, ela tem uma reação corporal ali, você libera adrenalina, você tá o sim, tempo todo, né, fora do padrão normal da ansiedade, que é positiva, que é aquele sim. que te motiva a lutar ou fugir, né? Você tá o Aham. tempo todo liberando aquela adrenalina no seu organismo, aquilo vai te fazer mal, então o papel dele vai ser olhar, toma medicação, né? Sim. Então, eles acabam Infelizmente, eles acabam não abordando isso. E foi o que aconteceu. né? Ela não tinha, ela só tinha me passado um remédio, passou um tarja preta. Eu falei, meu Deus, como assim? Uhum. E fui procurar outra a psiquiatra. Ponto. Não voltei, não comprei o remédio. E, então, eu digo isso por experiência própria. E muitas pessoas falaram que não, não me passaram atividade física em nenhum momento. Ou eu só descobri na terapia que eu deveria fazer alguma coisa, porque tem uma explicação até científica para isso, né? Sim, sim. Que você precisa alinhar com a atividade física pela liberação da. Então, ó, vou até, já que você está entrando nessa deixa aí, é o seguinte, porque o que que acontece? Qual que é a fisiologia da ansiedade? Como eu expliquei um pouquinho antes, né, superficialmente. A ansiedade tem uma função, você se sentir ansioso, né? O normal, entre aspas, da ansiedade é aquela ansiedade que você sente se você vê uma cobra na sua frente, por exemplo, você não vai ficar ali parado. Uhum. Você vai ter que fazer alguma coisa. Então você vai lutar contra a cobra ou vai fugir. O ideal é que Sim, fuja, né? Então é a mesma coisa, uma situação de perigo. A ansiedade junto com o estresse, eles são fundamentais. Agora, se você
tem uma ansiedade, é uma pessoa ansiosa, que está o tempo todo ali, qual que é a descarga, né, dentro do organismo? Para você lutar ou fugir, vai liberar adrenalina, aquela sensação que faz seu coração acelerar, taquicardia, seu coração fica acelerado. E você tem que fugir, acelera o metabolismo, literalmente, para você sair dali, né? Essa é a fisiologia. Agora, imagina uma pessoa que é ansiosa, sem um motivo real, sem um perigo ali na frente, mas por um motivo que está na cabeça dela, que é o motivo que ela cria. Porque qualquer emoção, qualquer sentimento, a raiz está no pensamento. Se você tem um pensamento disfuncional, você vai ter sentimentos, emoções, comportamentos disfuncionais. Então, são esses pensamentos que eu comentei antes, ligados a, e se der tudo errado? E aí você fica naquela sensação de adrenalina o tempo todo. E isso gera um estresse, gera uma carga de doenças. E aí, como que a gente faz para minimizar isso? Primeiro, tem trabalho com respiração, respiração diafragmática, justamente para você desacelerar esse coração que está acelerado, que faz parte da fisiologia também da Sim. Eu uso ansiedade. bastante, inclusive, essa expressão. E a atividade física ajuda justamente para você. É porque você vai descarregar essa adrenalina na atividade física, e aí vai melhorando todo o seu corpo, né? Toda a adrenalina ali. Então você tem uma função real para essa adrenalina na Uhum. atividade física, além de ser super útil para você. Você se sente Com menos ansioso, certeza. Sim. né? Gente, a gente está falando bastante sobre. Ah, Gosto bastante também. Ó, a Bia tá falando que é muito esquecida. E isso também tem a ver com o excesso de atividades, né? Esqueço de sim. tudo. Quanto mais estressado ou estressada você tá, com excesso de ocupando seu tempo e tal, você não tem um foco e isso te leva ao esquecimento. O estresse leva ao Sim. Eu sou muito esquecimento, né? esquecida também. Eu tenho, por isso que eu anoto Então, tudo. Eu tenho que anotar absolutamente tudo. exatamente. Porque o que que acontece? Que eu Mas, falei antes, que a cabeça da pessoa ansiosa é cheia de coisa e ela não coloca no papel. Isso aumenta ainda mais a ansiedade. E a sim. tendência, porque o cérebro, a memória, né? A memória ela não funciona, vai chegar uma hora que ela para. Por isso que a gente sonha, né? E o sonho tem essa função da gente trazer para o sonho o inconsciente, tudo que a gente Nossa, legal. passou no dia a dia e não percebeu, porque a gente não está com atenção. Imagina se a gente tivesse atenção o tempo todo para tudo que acontece ao redor, para o mínimo barulho, a gente ia É, surtar, ia ficar louco, literalmente. sim. Por isso que a gente precisa dormir. Então, é exatamente isso que acontece com a pessoa ansiosa. Ela fica com um mundo na cabeça e se ela não pisa no freio, a tendência é ela se esquecer, ter lapsos, né? Durante o dia e tudo mais, brancos, assim, né? E muitos. Então, por isso que é importante estacionar um pouquinho. Ah, a Monique, deixa eu ver aqui. Vê se você me ajuda aqui. Sofro de ansiedade e essa questão Isso. dos pensamentos é a minha descrição. Meus pensamentos não param. Aí a Bia, o Ah, maior período que eu consegui parar foi 6 meses. caramba. Gente, é importante buscar ajuda. E como ela comentou aí da terapia online, a psicoterapia online especificamente, né? Ela sempre existiu. Agora, na época da pandemia, o Conselho Federal de Psicologia abriu uma exceção para os psicólogos lá no início da pandemia, que estavam desregulares, né? Enfim, para se regularizarem e poderem atender online. E aí todo mundo se regularizou, agora tá todo mundo atendendo. Quem não Uhum. está, né, tá só no É, presencial. Mas sempre existiu essa opção do online. E o online é basicamente a mesma coisa que o presencial, né? Você só não está na frente da pessoa, mas você tem todo o sigilo da consulta, da clínica, do que você está falando ali, tudo que você está falando está sendo resguardado, tá, né? uhum. O psicólogo está usando todas as técnicas. Então, assim, não foge muito do que é o presencial, né? Então, é importante reforçar que quem tem qualquer dificuldade, incômodo, desconforto, é importante buscar ajuda, né? Só reforçando o que você comentou antes. Aí, ó, tem gente falando que fica vivendo no futuro e não aproveita o presente. Ah, eu sou essa pessoa também. Gente, eu vou dar voz um pouquinho, porque a gente já está quase no final, para Sim. Daniela. Daniela, eu queria que você falasse assim, para as pessoas, desse uma dica para as pessoas em relação à arte, né? Que a arte, no seu caso, que você optou,
foi a questão digital, né? De Sim. ilustração e tudo mais. Mas existem vários tipos de arte, Uhum. né? Inclusive a escrita, a literatura, né? Sim. Quem gosta de escrever. É o meu caso, eu gosto bastante. Eu comecei assim, né? Ó, tá vendo? E É tem a verdade. música, tem a dança, tem o Sim. canto. Por que que você acha, na sua opinião, por que que você acha que a arte é algo que ajuda no processo da ansiedade? Como que foi pra você? O que que mais te ajudou nesse processo? Na verdade, foi um conjunto de muitas coisas que veio a partir da arte, né? Eu escolhi uma forma que eu me identifiquei, né, melhor. E é uma forma assim, eu uso quando eu estou muito acelerada, eu uso quando eu não consigo dormir. Eu sei que, eu acredito que muita gente também possa vir sofrer de insônia por conta da ansiedade. Chega na hora de dormir, você não desacelera, você continua pensando no que você vai fazer, no que você não fez. Então, a arte é uma opção muito boa. Não só escrever, às vezes eu levanto e começo a desenhar, sabe? Você pode desenhar o que você está pensando, você pode escrever o que você está pensando. Você imagina o quão rico é um relato de uma pessoa que sofre de ansiedade e acordou e não está dormindo. Você acha que é coisa sua, mas tem inúmeras pessoas que elas esperam ler isso, que é o que eu aprendi com o que eu faço. As Uhum. pessoas, elas agradecem por eu ter dito uma coisa que para mim poderia ser até vergonhoso, sabe? Então, já pensou em você escrever isso? Se você não quiser mostrar para ninguém, você pode descarregar no papel. Eu tenho certeza absoluta que você vai dormir melhor, que você vai se sentir melhor, sabe? A Michelle depois pode até explicar melhor essa questão de quando que a gente até comentou aqui, quando você coloca no papel não só a sua tarefa, mas a sua intenção, você se alivia. Então, poxa, Dani, eu não sou boa em desenho, eu não sei se eu vou conseguir desenhar. Uma coisa que eu recebo muito, mas todas as ilustradoras têm um iPad, eu não tenho dinheiro para ter um iPad, como que eu vou fazer? Gente, eu comecei a ilustrar no meu celular, não existe isso, você usa o dedo. Isso é uma questão de até do seu interesse, do seu foco. Hoje eu Uhum. tenho um iPad que todo mundo fala isso, mas eu falei, mas eu parcelei todas as vezes, sabe? É a indireta que paga ele, entendeu? Eu não comecei com ele, eu fiquei muitos anos no celular. Mas eu não sei, mas eu gostaria de compartilhar o que eu tô sentindo. Você pode usar o que eu posto, desde que você dê os devidos créditos aos ilustradores, entendeu? Tem muita gente que, tipo, eu recebi essa semana, inclusive, eu postei uma ilustração com uma borboleta. Eu recebi uma mensagem de um menino de 13 anos que desenhou a borboleta no papel e pediu a minha opinião, né, sobre aquilo. Sim. Então, gente, é a forma que você tem de se expressar, sabe? Você gosta de customizar, você gosta de pintar, crochê. Eu tô vendo um monte de gente fazendo crochê. Assim, eu não tenho, não consigo, né? Porque demora muito para fazer um paninho. Eu já tentei fazer, E mas você ficou eu, ansiosa. eu quero pano grande. Eu não consigo, mas pode ser a sua vibe. Você pode querer ler, sabe? Você gosta de ler, você gosta de escrever. Então, assim, eu acho que é essa questão. Música. Você tem um dom, você já tem aquela coisa mais musical. Você pode investir nisso. Escreve, quer escrever uma música, escreve para você. Guarda. Quando você tiver um dia, tiver coragem e quiser postar, você posta. Ou você, sabe? Eu acho que você poderia começar. Uma dica que eu dou é começar a analisar o que você tem aptidão. Ou uma coisa muito legal. Quando eu descobri o que eu queria para minha vida, eu fiz uma análise minha do que eu fazia nas minhas horas vagas. Então, assim, o que eu fazia nas minhas horas vagas? Eu ficava procurando o benefício da banana. Ficava procurando. É a minha vida, entendeu? O que você faz? Eu adorava fazer isso. E eu nunca tinha percebido que era a área que eu deveria seguir. Então, o que você faz na sua área? O que você faz?
Ah, você faz rabiscos, mas não nada assim significativo. É sua arte. Gosto de desenhar, pintar aqueles livrinhos de mandala. Aquilo é maravilhoso, gente. Começa no Uhum. livrinho da mandala e tenta desenhar você, entendeu? Ah, eu adoro ver vídeo da pessoa tocando música, fazendo cover. Ué, gente, você pode cantar, você pode. Isso é seu, sabe? Assim, já começa aí, né? O que é maravilhoso é Aham. relativo, o que é muito bom é relativo. Eu sempre acho, Sim. quando eu vou entregar uma encomenda, eu sempre acho que tá horrível, que eu, sabe, que eu sempre acho que a pessoa vai falar, não, não gostei, mas não é, gente. Quando você recebe um elogio, é muito gratificante, tá? Inclusive, eu gostaria até de deixar aberto aqui para quem quiser. Como esse menino me mandou a borboletinha dele, se vocês quiserem entrar em contato comigo para mandar qualquer coisa, tirar dúvida sobre qualquer coisa, ou ah, Dani, eu quero começar a fazer X, mas eu não consigo. Cara, manda mensagem para mim, eu respondo todo mundo, todo mundo. Não tem uma pessoa que eu não responda. Então, assim, Legal. é uma forma, né? Com certeza. Dani, só vou comentar sobre a arte, que assim, a gente tá quase chegando no final, mas assim, uma coisa que é interessante da arte, e eu gosto muito de atividades artísticas em grupo, que eu já fiz bastante em São Paulo, porque na verdade eu não sou eu tô em Foz atualmente, para quem Uhum. não sabe, mas eu sou de São Paulo e eu me formei em São Paulo também. E eu fazia muito oficinas de criatividade lá Ah, com legal. idosos, com, enfim, crianças, adultos. E é bem interessante porque com a arte, né, e atividade artística, você não precisa ser um artista, você não Sim. precisa fazer perfeito, você não precisa, uma obra de arte, mas a arte é catártica, né? Seja pela escrita, seja pelo desenho, seja pela dança, né, pelo Sim. canto. Então a arte te faz ser quem você é ali naquele momento, você entra naquela sintonia, né? Você expressa o que você está sentindo pelo desenho, né? Pela fala, enfim. Então é muito interessante a arte nesse sentido. Então usar a arte para tratar a ansiedade também ajuda muito. É claro que não é Sim. só isso, a gente precisa equilibrar tudo, né? Tem É. o processo artístico que ajuda, que é catártico, que é para você descarregar mesmo, né? Uhum. E tem o processo também que a gente precisa olhar, que é o corpo físico, que é todas as emoções, enfim, todo esse processo. E ainda mais a gente pode pensar que tem uma série de doenças que tem também como sintoma a ansiedade, doenças Sim. físicas. Então é interessante fazer sempre um check-up, né? Uma avaliação Uhum. geral. Sempre, né? Então tá tudo associado, a gente é um combo de coisas, né? Uhum. E é importantíssimo a gente olhar, né? Sim. Verdade. Mas é isso. Bom, a gente tem aqui outros Vamos ver se. comentários. Aqui as pessoas estão só comentando, né? Que também é muito bom ouvir Ah, isso, deve ser alguma coisa que a gente falou aí. tem o comentário da Bia aqui também, falando que o meu maior Cadê? desafio antes de fazer terapia era o pensamento de exposição. Mas foi a melhor decisão que eu fiz na época. Infelizmente tive que abandonar, mas me tornei uma outra pessoa. Realmente, eu acho Pensamento de que exposição. Legal. eu acho que esse é o maior desafio de todo mundo, todo mundo que já identificou que precisa de acompanhamento, né, de um tratamento, que é Uhum. essa questão da exposição, da visão dos familiares. Os meus pais, inclusive, eles são idosos. Então, o idoso ele vê a questão da terapia e da psiquiatra, pelo menos os meus pais, não de uma forma assim, não sei como explicar, mas eles ainda veem de forma estranha. Eles ainda Uhum. estranham muito essa questão. Então, eu, quando eu fui atrás dos meus médicos, quando fui atrás da psiquiatra, quando eu comecei a terapia, eu não comentei nada, porque eu sabia que minha mãe tem que ver quando ela vê meus remédios, ela fica, ai, minha filha, tá tomando essas coisas. Sabe, ela não consegue entender. Então, eu acredito que isso também possa acontecer na família de outras pessoas. Às vezes, a pessoa que está do seu lado não vai entender o motivo de toda semana fazer terapia, sabe? É.
E é assim, o que é importante, assim, é que assim, na verdade, isso que você está falando é uma realidade, né? Uhum. Existe muito tabu em Muito cima, as tabu. pessoas, preconceitos em cima da terapia, porque acham que psicologia, que saúde mental, que, enfim, é coisa de louco, Sim, né? E não dão atenção, valor para a saúde mental, né? É essa associação que eu quis fazer. Então, é complicado, a gente está ainda quebrando com esse tabu, com esses uhum, preconceitos, né? E tá sim, tudo associado. Então, basta a gente ver pelo processo. Até tem uma doença que é interessantíssima da gente pensar, que é a síndrome de burnout. E assim, dentro da medicina tem a psicossomática. Então, tudo isso tem relação com o mental. Você só uhum, desenvolve algumas doenças psicossomáticas, né? Sei lá, doença autoimune, por exemplo, ou caramba, doença de pele, essas coisas por questão psicológica, né? Por questão mental, por pensamentos. Os pensamentos nossa, exercem uma função no, né? O seu corpo também revela aquilo que está na sua cabeça, aquilo que você está sim, sentindo, aquele trauma que não foi superado, aquilo que você não perdoou no seu passado, na sua infância, em algum momento da sua vida, tá ali no seu corpo. Uma sim. tensão muscular aqui, né? Aquela tensão provavelmente é Ah, assim. Todos os ansiosos têm aqui, eu, essa região aqui, ó, tensa. tudo duro Com aqui, ó. certeza, eu não tenho dúvidas disso. Eu O cheguei a corpo uma época que eu pagava massagista, porque eu não então, sabia, eu não sabia o que era. Isso aqui duro aham. aqui, ó. Horrível, horrível. E assim, ó, a sua massoterapeuta seria excelente se ela te encaminhasse para um psicólogo. Já Pois aconteceu é, comigo. Já não aconteceu aconteceu com isso não. paciente. Ela nem conversava comigo mesmo. Teve uma paciente que me procurou uma vez, ela falou assim: olha, você acredita que a minha massoterapeuta falou a mesma coisa que você falou? Eu falei, eu não tenho Caramba, dúvidas. legal, bem Não legal. tenho dúvidas. Então, carregar o peso nas costas, carregar o mundo, Sim, não conseguir. eu já vi um relato também de uma conhecida minha que ela se sentia, tipo, como se estivesse engasgada, tivesse, sabe, com um nó na garganta. E só depois Uhum, de muito tempo que ela conseguiu, através da terapia, ver que eram coisas do passado dela que estavam ali, que ela gostaria de ter dito e não tinha conseguido. Então ela estava exatamente. sempre assim. E quando ela se via perto, ela não sabia, né, o que era, mas quando ela se via perto de situações como aquela, é que ela ficava mais nervosa, ficava mais com aquela situação de, sabe, angustiada com aquilo. Uhum. Então, você falando, eu só conseguia pensar nisso. Eu falava, cara, faz todo sentido, né? Daniela, a gente está com menos de um minuto e Ai, eu gente. queria finalizar esse vídeo. E antes de te passar a palavra para dar uma mensagem final, a gente está com 50 segundos. É assim: a próxima live que eu vou ter aqui no meu Uhum. Instagram vai ser dia 9 de julho. Vai ser uma live especial com a Mara Dal Negro, que vai falar sobre voluntariado no terceiro setor. E no dia 12, no próximo domingo, vai ser sobre literatura nacional. Legal. Fecha aí pra gente e depois eu vejo quem ganhou o sorteio, eu dou o retorno diretamente com a pessoa. Tá Pode fechar. fechado. Então é isso, 20 gente. minutos. Muito obrigada para vocês que vieram aqui. Foi um prazer, minha primeira live. Eu espero que vocês gostem, que vocês continuem seguindo a Michelle, porque ela é maravilhosa. E é isso. Até a próxima. Se vocês quiserem outros assuntos, vocês mandam mensagem que a gente vê algum tipo de live. Tchau, gente. Beijo. Obrigada. Beijo. Tchau. Tchau.